Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia da nossa jornada das ruínas ao perdão. Estamos no quarto dia do mês de Elu, do retorno ao eterno. Até aqui o Senhor nos conduziu os nossos passos de maneira extraordinária. Cada dia desta jornada não representa apenas um novo estudo, mas um novo nível de profundidade da nossa comunhão e da nossa caminhada de Techuvá. E devemos permanecer. E se permanecermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós perceberemos que Deus está construindo nossa vida, pedra por pedra, preparando-nos para chegar em Yom Kippur com um coração renovado, quebrantado e inteiramente entregue ao seu governo. Houve avanços e hoje nós avançaremos mais um passo. O Eterno não deseja apenas que retornemos a Ele, nem apenas que permaneçamos firmes ou produzamos frutos. Neste quarto dia, Ele nos chama a permitir que a sua luz alcance os lugares na nossa alma, não apenas aqueles mostrarmos que nós estamos dispostos a mostrar às pessoas, mas também os ambientes escondidos do coração, onde muitas vezes guardamos dores, guardamos ressentimentos, guardamos pecados e áreas que ainda não entregamos completamente ao senhorio de Cristo. Todos nós, em algum nível, em algum momento, nós temos algumas coisas que nós ainda precisamos entregar ao governo de Cristo. Podemos recordar a nossa caminhada nesses dias de Selihot. Nos primeiros dias desta jornada, Deus já nos conduziu por um caminho de transformação progressiva. No primeiro dia, ouvimos o chamado do céu, o toque do chofar despertar a nossa consciência para um retorno, para o arrependimento. Aprendemos que a Techuvá significa voltar, nos aproximar novamente de Deus. Descobrimos através da história de Eliezer que Deus não espera perfeição, mas ele espera rendição. Ele espera um coração disposto a retornar-se para ele. No segundo dia, compreendemos que não basta começar. Nós precisamos começar e permanecer. Falamos de um homem chamado Manahem, que nos ensinou que fidelidade silenciosa vale mais do que o entusiasmo passageiro. Mesmo quando ninguém apareceu na sinagoga naquela manhã fria, ele continuou acendendo a sua vela e rezando, buscando a face de Deus. Porque sabia que Deus vê aquilo que ninguém mais vê. No terceiro dia, fomos confrontados pelos frutos. Aprendemos que uma oração sincera precisa produzir nas nossas vidas sinais de transformação. Quem tem fruto tem uma vida transformada. Vimos que o reverendo Itzhak entregou uma caneta e um livro nas mãos de Ariel e lhe ensinou uma verdade que jamais iremos esquecer, tenho certeza disso. Escrever menos com a caneta e escrever mais no livro. As palavras precisam tornar-se atitudes. A oração precisa transformar-se em caráter. Agora chegamos ao quarto dia. E Deus nos faz uma pergunta ainda mais profunda. Nas Escrituras, os números frequentemente carregam ensinamentos espirituais. O número 4 aparece repetidamente associado àquilo
que alcança toda a terra. Isaías fala de 4 cantos da terra. Sabemos que esses cantos são os pontos cardeais, são os ventos. Em Gênesis encontramos 4 rios que saíam do Éden para irrigar toda a criação. Daniel vai mencionar os 4 ventos: vento norte, vento sul, vento leste e vento oeste. E em muitas passagens, o número 4 aponta para a abrangência, totalidade e alcance. Esse simbolismo nos ajuda a compreender o propósito deste 4º dia da nossa Selihot. O arrependimento verdadeiro não pode permanecer restrito a apenas uma área da nossa vida. Deus não deseja governar somente a nossa vida espiritual. Deus deseja governar nossa família. Deus deseja ter governo sobre o nosso casamento. Deus deseja governar conosco o nosso trabalho. Deus deseja ter governo sobre as nossas palavras. É desejo de Deus que nós coloquemos as nossas finanças debaixo do seu governo. É vontade de Deus que os nossos pensamentos sejam governados por Deus, sejam governados por sua palavra. Nossas emoções precisam estar debaixo do governo, do controle, do domínio desse Deus que é Senhor. Nossas motivações devem ser governadas por Deus. Nosso caráter, então, nós precisamos estar intrinsecamente ligados e governados pelo caráter de Deus, pelo governo de Deus. Toda a nossa existência precisa ser governada, estar debaixo, submissa à autoridade e ao governo de Deus. Porque o reino de Deus nunca foi estabelecido apenas para ocupar um espaço da nossa vida. A vontade de Deus é que o seu reino governe tudo e ocupe todas as áreas da nossa vida. Existe um erro muito comum entre pessoas sinceras. Entregam algumas áreas da vida a Deus, mas mantêm outras cuidadosamente protegidas, da qual ele não entrega o governo para ninguém. Permite que Deus transforme sua linguagem, mas não permite que Deus toque no seu orgulho. Quantas pessoas que falam bem, mas são soberbas. Pessoas que aceitam seus hábitos serem mudados religiosamente, mas continua alimentando ressentimentos. Pessoas que entregaram o governo e até frequentam os cultos, são assíduos na igreja, leem as escrituras, oram até diariamente, mas existe um compartimento interno que permanece fechado. Uma lembrança que nunca foi curada, uma ofensa que nunca foi perdoada, uma área financeira que nunca foi submetida ao senhorio de Cristo, um pecado escondido, uma ferida antiga, uma raiz de amargura. Por fora, tudo parece organizado, mas existem portas internas que continuam trancadas. É exatamente para essas áreas que Deus dirige sua voz a nós neste 4º dia. Os antigos sábios judeus costumavam dizer que durante o mês de Elu, o rei está no campo. Essa expressão revela a proximidade de Deus. O rei aproxima-se do seu povo, mas essa aproximação traz consigo uma pergunta inevitável:
Quando o rei entra em nossa casa, será que permitimos que ele visite todos os nossos cômodos? Ou mostramos apenas aquilo que desejamos que ele veja? Imagine alguém preparando sua casa para receber uma visita muito importante. A sala está impecável, a mesa está organizada, tudo parece perfeito, mas alguns quartos permanecem trancados. Ali existe poeira, ali existe desordem, ali existe objetos acumulados, coisas que ninguém pode ver. Essa imagem prepara exatamente o cenário da história que nós vamos estudar a seguir. Uma história simples, mas profundamente transformadora. A história de um homem trabalhador, um rabino sábio, uma foice e uma casa que possuía quartos fechados. Porque antes de Deus restaurar completamente uma vida, ele precisa receber acesso a todos os cômodos da vida desta pessoa. A história de Yaakov, o homem que mantinha quartos fechados. Conta-se que em uma pequena aldeia na Polônia vivia um homem chamado Yaakov. Era conhecido por todos como um trabalhador exemplar. Nunca faltava ao serviço. Era disciplinado, cumpria seus compromissos, sua palavra tinha valor. Por fora parecia um homem correto, mas havia algo que quase ninguém conseguia enxergar. Seu coração havia se tornado duro. Yaakov não sabia perdoar. Quando alguém lhe devia uma pequena moeda, fazia questão de cobrá-la até o último centavo. Quando recebia uma palavra atravessada, guardava aquela ofensa durante anos. Yaakov não esquecia. Yaakov não liberava perdão. Yaakov não deixava passar. A mágoa transformara-se em uma companhia constante a Yaakov. Seu coração era como um campo ressecado. A chuva caía, mas a terra não absorvia a água. A semente era lançada, mas não germinava, porque o terreno estava petrificado, porque a dureza do solo impedia que a vida florescesse. É interessante perceber que muitas vezes isso também acontece conosco. Continuamos trabalhando, continuamos frequentando a igreja, continuamos orando, mas algumas áreas do coração vão endurecendo lentamente. O problema é que um coração endurecido dificilmente percebe o próprio endurecimento. Certa manhã, durante o mês de Elu, enquanto Yaakov afiava sua foice para mais um dia de trabalho, o velho rabino da aldeia passou por sua casa. Depois de cumprimentá-lo, permaneceu alguns instantes observando aquele homem afiar cuidadosamente a lâmina. Então disse: Yaakov, o campo que não é arado por completo jamais produzirá uma boa colheita. É preciso revolver toda a terra, até os lugares mais difíceis, até os cantos esquecidos. Só assim a semente poderá produzir fruto. Depois olhou profundamente para ele e acrescentou: o mesmo acontece com a alma. Quando o arrependimento alcança apenas parte do coração, sempre existirão áreas onde nada florescerá. Yaakov ouviu aquelas palavras, mas respondeu com certa frieza: Rabino, eu faço minhas orações,
Eu participo da Selirot. Eu cumpro minhas obrigações. Isso não basta? Talvez muitos de nós também faríamos exatamente esta pergunta. Eu oro, eu jejuo, eu frequento a igreja, eu estudo a Bíblia, eu dizimo, mas o velho rabino sabia que havia uma diferença enorme entre religiosidade e uma vida transformada. Então o rabino contou uma pequena parábola. O rabino disse: Imagina um homem que recebe a notícia de que o rei visitará sua casa. Imediatamente, esse homem limpa a sala. Esse homem vai organizar os móveis. Esse homem vai arrumar a mesa centralizada na sala. Esse homem vai até perfumar o ambiente para que tudo pareça perfeito. Mas existem alguns quartos que permanecerão fechados. Ali dentro continua acumulados poeira, sujeira, bagunça, coisas escondidas. Quando o rei chega, atravessa a sala, observa tudo, depois pergunta: Posso conhecer o restante da casa? O homem responde para o rei: Não, esses quartos não. Esses continuam fechados. O rabino então perguntou: Como você imagina que o rei se sentiria? Será que ele realmente acreditaria que foi bem recebido? Ou perceberia que, embora tivesse presente na casa, não tinha acesso ao coração daquela família? Depois olhou novamente para Jacó e concluiu: Assim acontece com Deus. Muitos o recebem na sala, mas mantém trancados os quartos do orgulho, os cômodos da mágoa, os quartos da avareza. Lá, algum porão da impureza, o sótão da falta de perdão, o quarto da vaidade. Olha lá o cômodozinho da idolatria do próprio eu. Eles oram, mas não entregam. Cantam, mas não mudam. Frequentam a igreja, mas mantêm portas fechadas. Naquele instante, Jacó compreendeu que a parábola não falava sobre outra casa, falava sobre ele. Percebeu que havia permitido que Deus governasse algumas áreas da sua vida, mas outras permaneciam cuidadosamente escondidas. Sua disciplina existia, sua religiosidade também. Mas havia um quarto chamado mágoa, outro chamado orgulho, outro chamado falta de misericórdia, outro chamado dureza de coração. Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, Jacó curvou a sua cabeça e chorou. Não porque tivesse cometido um único grande pecado, mas porque percebeu que passara anos impedindo que Deus de entrar justamente nas áreas onde mais precisava da sua presença. Durante aqueles dias de Selirot, começou a abrir um a um os quartos da sua alma. Pediu perdão, liberou pessoas que havia aprisionado dentro da sua própria memória, renunciou ao orgulho, humilhou-se diante de Deus, decidiu tornar-se mais generoso e descobriu algo extraordinário. Quanto mais porta abria para Deus, mais leve se tornava o seu coração, a sua vida. Essa parábola
não é sobre o Rabino e o Yaakov. Essa parábola é entre Deus e eu. É entre Deus e você. Essa parábola é sobre nós. Essa história não foi preservada apenas para falar sobre Yaakov. Essa parábola foi preservada porque cada um de nós aqui possuímos quartos interiores. Alguns são iluminados, outros permanecem fechados há muitos anos. Talvez exista um quarto onde você guarda uma lembrança dolorosa. Talvez outro quarto onde permanece escondido uma culpa antiga. Talvez exista um ambiente chamado inveja. Talvez exista um outro ambiente fechado na sua vida chamado comparação. Talvez você tenha algum cômodo aí chamado ansiedade. Talvez você tenha um quartinho aí chamado medo. Talvez você tenha um cômodo razoavelmente grande chamado orgulho espiritual. Talvez exista um cômodo onde ainda não permitiu que a luz da palavra de Deus entrasse. É exatamente para esses lugares que Deus dirige seu convite neste quarto dia da nossa Selihote. Porque Selihote não consiste apenas em orar e pedir perdão. Consiste em entregar todas as chaves ao verdadeiro rei. E somente quando todas as portas são abertas, a casa inteira pode ser transformada. Deus não quer apenas visitar a sua casa. Deus não quer apenas visitar a minha casa. Existe uma enorme diferença entre receber uma visita e entregar a sua casa. Muitos cristãos permitem que Deus visite determinados momentos da vida. São participantes de culto, até participam de orações, têm algum tempo de leitura bíblica, de vez em quando até jejum, mas continua sendo apenas um visitante. Deus continua apenas sendo um visitante em diversas áreas do seu coração. O Senhor não deseja ser apenas um visitante. Ele deseja ser o Senhor da nossa casa. Quando dizemos que Jesus é Senhor, estamos afirmando que ele possui autoridade sobre absolutamente tudo. Não apenas sobre aquilo que é confortável entregar, mas também sobre aquilo que dói. Ele é Senhor sobre aquilo que escondemos. Ele deve ser Senhor sobre aquilo que temos vergonha. Ele deve ser Senhor sobre aquilo que insistimos em controlar sozinho. É exatamente isso que esse quarto dia da nossa Selihote nos ensina. Não basta abrir a porta principal. É necessário entregar todas as chaves de todos os cômodos. Existem alguns quartos que ninguém vê. Há ambientes do coração que somente Deus conhece. As pessoas enxergam nosso sorriso, mas não veem nossas lágrimas. Muitos choram escondidos pelos cantos, pelas madrugadas. Os que estão ao nosso redor veem a nossa força, mas não conhecem as nossas lutas. Muitas delas são lutas interiores. Vocês conhecem o meu ministério. Nós conhecemos o ministério de muitas pessoas, mas não conhecemos as batalhas interiores que homens e mulheres têm, mesmo exercendo o ministério. Existem pessoas que convivem conosco há muitos anos, sem jamais imaginarem o que está escondido em determinados cômodos
da nossa alma. Talvez exista um quarto chamado culpa. Eu já tive um quarto desse por mais de 26 anos. Desde o dia que eu tomei consciência de ter deixado uma filha para trás, não ter criado uma filha, eu senti culpa por 9.724 dias. E há coisas que me apertam até hoje, porque mesmo sendo perdoada por ela, depois de 26 anos, ela veio morar na minha casa. E constantemente ela me diz: pai, o senhor não precisa me pedir perdão. Tá tudo perdoado, tá tudo certo, pai. Eu não guardo nenhum sentimento. Deus perdoa. Deus abriu aquela porta da culpa. Eu permiti que Deus entrasse. Mas o perdão não significa esquecer. E durante esses 26 anos, houve marcas, houve percas que jamais serão recuperadas. Talvez você carregue um quarto como esse na sua vida. Talvez você já foi perdoado por Deus, mas ainda não consegue perdoar a si mesmo. Eu não sei te explicar como que faz, mas eu já orei algumas vezes, conversando só eu e Deus. Como Davi que orava e dizia com a sua própria alma: calma, alma, confia em Deus. Certamente que ele ouvirá. Eu já disse algumas vezes orando sozinho: Rinaldo, você está perdoado. Não se esqueça disso. Existem pessoas com alguns quartos fechados que não perdoam a si mesmo. Talvez exista um quarto chamado rejeição. O inimigo te convenceu de que alguém te rejeitou, de que alguém não te quer, de que alguém não te gosta, de que alguém não te ama. Palavras antigas que ainda governam suas decisões. Talvez exista um quarto chamado medo. Você ora, mas continua vivendo aprisionado pela insegurança. Talvez exista um quarto chamado orgulho. Você serve, mas tem dificuldade em reconhecer seus próprios erros. Talvez exista um quarto chamado comparação. Você deixa de agradecer pelo que Deus já lhe deu, porque passou a olhar constantemente para aquilo que Deus entregou a outros. Talvez exista um quarto chamado religiosidade. Você cumpre seus deveres, mas perdeu o prazer da comunhão. Você não evangeliza mais. Você não intercede mais por alguém. Você não se preocupa com alguém que está perdido, caminhando para o inferno. Você já não tem mais prazer na mesa da comunhão com seus irmãos. Você já não tolera mais certos irmãos. Você chega na congregação, você entra mudo e sai calado. Não tem mais contato com ninguém. Perdeu o prazer da comunhão. Hoje você deveria entregar esta chave ao Senhor e deixar Ele limpar este quarto. Cada coração possui cômodos diferentes, mas todos nós possuímos áreas que precisam ser iluminadas pela presença do Senhor. O verdadeiro arrependimento nunca permanece restrito ao ambiente espiritual.
O verdadeiro arrependimento, ele alcança toda a nossa existência. Se Deus governa nosso coração, isso será percebido dentro da nossa casa, na maneira como nós tratamos os cônjuges, na paciência que nós temos com os nossos filhos. Se verdadeiramente Deus governa as nossas vidas, isso será percebido na honra dedicada aos nossos pais. Se Deus governa mesmo o nosso coração, será percebido na forma quando respondemos quando somos contrariados. Será percebido no respeito pelas pessoas. Se Deus realmente governa as nossas vidas, irão percebendo o cuidado com aqueles que sofrem. Se Deus governa as nossas finanças, Deus será honrado também na administração fiel, leal, justa, honesta, generosa, fiel das nossas finanças. Se Deus realmente governa o nosso coração, todos vão perceber na forma como utilizamos aquilo que colocamos em nossas mãos. Se Deus governa o nosso trabalho, nossa excelência vai refletir no nosso caráter. Nossas palavras terão outros valores. Nós tiraremos o que é impuro, o que é vil, o que é torpe, o que é mentiroso. Não vai mais permanecer nos nossos lábios. Se Deus realmente governa a nossa vida, nossa conduta será íntegra. Nossos olhos não vão procurar a pornografia, a sensualidade. O nosso coração não terá mais prazer naquilo que é mundano, naquilo que está ligado à idolatria, à feitiçaria. Você vai abandonar até seu timinho de futebol furreca que você insiste em ter uma camisa, insiste em vibrar por ele. Porque quando Deus governa todos os cômodos, a nossa consciência e o nosso coração permanece limpo de tudo que é mundano, de tudo que é demoníaco, de tudo que é no sistema que está perdido. Se Deus governa mesmo a nossa vida espiritual, nossa comunhão não dependerá mais apenas de dias bons. Não importa a crise, o momento que nós enfrentarmos, continuaremos buscando a presença de Deus, mesmo durante os desertos, mesmo durante o sol escaldante, mesmo na crise, mesmo faltando saúde, faltando alimento, faltando a vestimenta, faltando a moradia, faltando compreensão, faltando auxílio dos irmãos. Nós continuaremos íntegros servindo ao Senhor. Porque Deus nunca desejou apenas um compartimento da nossa vida. Ele deseja governar toda a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Davi compreendeu essa verdade quando escreveu o Salmo 51. Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Observa que Davi não pediu apenas perdão. Ele pediu uma investigação particular, um exame. Ele pediu para ser sondado, para ser examinado. Ele convidou Deus a entrar em todos os ambientes do seu coração. Esse talvez seja um dos atos de coragem mais extraordinários das Escrituras. Porque é muito mais fácil confessar aquilo que já sabemos. Difícil é permitir que Deus revele aquilo que ainda não percebemos.
Talvez existam pecados escondidos sob o nome de temperamento. Ah, como eu sofro com isso. Ah, mas eu sou sanguíneo. Ah, eu sou colérico. O outro é frouxo, molengo e diz, ah, eu sou fleumático. Talvez exista orgulho escondido sob o nome de sinceridade. Talvez exista avareza escondida sob o nome de prudência. A pessoa é avarento e finge que ele é prudente. Ah, não está na hora de eu ofertar. Ah, não está na hora de eu contribuir. Ah, não está na hora de eu semear. Talvez exista amargura escondida sob o nome de justiça. Você quer vingança, mas quando você expressa, você finge que você quer justiça. Justiça, irmão, é dar uma oportunidade a alguém errar de novo. Somente o Espírito Santo consegue retirar essas máscaras, entrar nesses cômodos, sondar esses ambientes. E somente quando isso acontece é que nós começamos a experimentar uma verdadeira transformação. É quando a gente passa a ter uma nova vida, um novo nascimento. Chegamos ao ponto mais importante nesse quarto dia. O que ainda está trancado? O que ainda está fechado? Qual é o cômodo aí que você ainda não permitiu abrir? Não basta admirar a história de Yaakov. Precisamos permitir que ela também nos examine. Por isso, quero deixar uma pergunta. Aliás, são várias perguntas ao seu coração. Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Talvez você vá ter que escrever, nomear e orar uma vez e perdoar, ou duas, ou 10, ou 100, ou 1000. Perdão é um exercício. Não esqueça disso. Perdoar é um exercício. Um bom preparo físico exige exercício. Perdoar é um exercício. Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Existe alguma lembrança que continua governando suas emoções? Quando aquilo vem à memória, tira a sua alegria, tira o seu humor, te coloca para baixo? Existe alguma prática secreta que precisa ser abandonada? Existe algum vício aí de pornografia, de violência, de mentira, de roubo? Existe alguma prática secreta que você ainda não abandonou? Isso precisa ser aberto. Você precisa permitir que alguém saiba disso e peça ajuda. Existe alguma área na sua vida que você ainda não entregou completamente ao Senhor? Tem gente que diz assim: eu sou crente, mas a minha mão não é não. Eu já vi crente dizer: eu sou crente, mas meu dedo não é não. Existe alguma conversa que precisa acontecer? Eu recebi uma mensagem de alguém, eu senti sinceridade no coração da pessoa. A pessoa está angustiada, ela diz, depois que eu passei a ouvir o Senhor, eu agora não tenho mais paz. Eu falei, é o contrário. Você agora está enxergando aonde a paz está e percebeu que você não tinha paz. Porque a verdade não tira a paz de ninguém. A verdade diz aonde a paz está. É dizer, então deve ser isso, porque depois que eu ouvi o Senhor, eu acordo no meio da noite, desesperado. Porque eu já cometi
traições nos meus relacionamentos anteriores. Hoje eu sou cristã, hoje eu sou um cristão, mas eu traí o meu atual cônjuge. E o que eu faço agora? E cada vez que eu ouço o Senhor, eu vou perdendo a paz. Eu falei, ao contrário, cada vez que você ouve a verdade diz aonde a paz está e mostra o estado em que você está. Porque quem está em adultério não está em paz. Quem está com roubado não está em paz. Quem tem que confessar pecado não está em paz. Agora eu venho com a verdade e eu tiro a sua paz? Não. Eu estou dizendo aonde a paz está e você está tomando consciência do estado em que você se encontra. E a pessoa diz, mas o meu cônjuge não dá conta de entender se eu falar isso agora. Falei, então se humilhe na presença de Deus. Você já conseguiu contar para mim. Mas eu quero que você procure alguém de confiança pertinho de você. Seu pastor, sua pastora. E comece a expor isso para eles. E ore. Porque em algum momento Deus vai permitir que o seu cônjuge entre neste assunto. Talvez não é te questionando nem te acusando, mas você vai perceber o ambiente e você vai perguntar para o Espírito Santo: é agora que essa conversa precisa acontecer? E se você sentir paz, jogue a verdade na mesa. A verdade tem supremacia. Não conheço ninguém que perdeu por falar a verdade. Ah, mas se eu falar, ele me larga. Largar, ele vai largar de qualquer jeito. Largar vai acontecer de qualquer maneira. Por quê? Porque existe um pecado escondido e a Bíblia diz que quem não confessa não prospera. Então, seu casamento já está fracassado. Agora, você pode colocar esta conversa em ordem e salvar o teu casamento, ainda que você vá passar por momentos de vergonha e de angústia. Mas eu não conheço ninguém que perdeu o casamento falando a verdade. Eu não conheço ninguém que perdeu a amizade falando a verdade. Você vai passar por momentos turbulentos. Por quê? Porque o pecado constrói essa turbulência. Mas a turbulência vai passar. Dois homens caminhavam numa noite escura, chuvosa, tempestuosa, aonde eles esperavam que entre um raio e uma trovoada eles conseguiam ver o rumo do caminho que eles estavam andando. E um homem perguntou para o outro: essa tempestade vai passar? E o outro respondeu: sempre passou. Confessar pecado, pôr esta conversa em ordem, pode trazer uma tempestade muito grande. Pode parecer o fim, mas lembre-se, a tempestade sempre passou. Existe alguma reconciliação que você precisa fazer? Existe alguma restituição, devolução, reparação? Olhe para dentro de você hoje. Será que existe alguma atitude que você precisa mudar? Será que precisa algumas renúncias acontecer? Não são perguntas para você responder rapidamente. Essas perguntas têm que ser colocadas diante de Deus no altar e dizer: Deus, entra aqui e começa a abrir os cômodos que estão fechados. Permaneça alguns instantes em silêncio diante de Deus, perguntando: Deus, quais são os cômodos aqui que precisa ser limpo? Talvez seja justamente agora que o Espírito Santo esteja batendo a porta de um quarto que permaneceu fechado durante tantos anos. Lembre-se,
Ele não arromba a porta. Ele espera que alguém entregue a chave e convide ele para entrar. Ele diz: Eis que eu estou à porta e bato. E talvez você abriu a porta para a salvação, mas Deus está querendo entrar em outras portas para produzir paz, para produzir alegria, para produzir gozo, para produzir vida com abundância. Não é só a sala da nossa casa, nós precisamos entregar para Ele toda a casa, para Ele governar. Você vai entender que ser crente não é só ir à igreja. Existe gozo em ser crente, existe gozo em ser santo, existe alegria em ter paz. Ter título de crente, irmão, e viver com os mesmos resultados do mundo, não tem sentido. Ser crente, irmão, é para ser diferente. Ser crente é para viver em novidade de vida, não é para viver com essa vida velha, lascada, só mudou de ambiente. Você ia na macumba, agora vai na igreja, mas os resultados são o mesmo. Você ia na igreja católica, agora você vai na igreja evangélica, mas os resultados são o mesmo. Ele continua na porta batendo. Existe uma promessa maravilhosa para aqueles que permitem que Deus governe todas as áreas da sua vida. A casa deixa de ser habitada e ela passa a ser transformada. Aquilo que antes produzia dor começa a produzir cura. Aquilo que antes era fonte de culpa torna-se testemunho da graça. Vocês veem eu aqui me expondo toda hora da minha história, aonde era culpa, aonde era pecado. Hoje eu conto a história e produz vida. Aquilo que era prisão transforma-se em liberdade. Aquilo que você tinha vergonha e fazia você baixar a sua cabeça, agora você confessa a transformação, a mudança que você recebeu. É exatamente isso que o Senhor deseja realizar durante a nossa caminhada no mês de Elul. Nós estamos apenas começando o mês de Elul. É o quarto dia. Temos mais 26 encontros aqui só no mês de Elul. Deus não quer apenas realizar uma mudança. Ele quer mudar comportamentos. Ele quer restaurar completamente a casa interior. Porque o coração que abre todos os seus cômodos ao rei nunca permanece o mesmo. E quando o rei governa toda a casa, a paz volta a habitar nesta casa. Chegamos ao quarto dia da nossa caminhada de Serilote. Até aqui o Senhor tem nos conduzido como um pai paciente que restaura um filho passo a passo. No primeiro dia, ele nos despertou. No segundo, ensinou-nos a permanecer. No terceiro, mostrou-nos que a verdadeira techuvá produz frutos. Hoje, porém, fomos conduzidos a um lugar ainda mais profundo. Compreendemos que Deus não deseja apenas alguns frutos. Ele deseja toda a árvore. Deus não quer apenas algumas áreas da nossa vida. Deus quer todo o nosso coração. Quando você ouvir novamente a expressão, filho meu, dá-me o teu coração, você vai lembrar do que ouviu hoje. Você vai lembrar que não deve abrir apenas a sala. E não adianta estar com a sala enfeitada, arrumada, se o restante da casa ainda está por restaurar. A história de Jacó nos mostra que podemos ser pessoas corretas aos olhos dos homens e ainda assim esconder quartos inteiros da nossa alma. Jacó trabalhava, cumpria seus deveres, participava nas orações, mas havia um ambiente dentro dele
onde Deus ainda não governava. O quarto da falta de perdão. O quarto da dureza. O quarto da mágoa. Foi somente quando decidiu entregar todas as chaves ao Eterno que a sua vida começou verdadeiramente a ser transformada. Essa história, na verdade, é um espelho para cada um de nós. Todos temos uma sala que gostamos de mostrar. E a área organizada da nossa vida é onde recebemos as pessoas, é onde demonstramos nossa melhor versão. Mas Deus não deseja apenas visitar a sala. Ele deseja caminhar por toda a casa. Deus quer entrar naqueles quartos onde escondemos lembranças dolorosas. Deus quer entrar naqueles cômodos onde permanecemos com palavras que nunca esquecemos. Deus quer entrar naqueles ambientes onde guardamos ressentimento. Naquele espaço onde ainda insistimos em controlar tudo sozinho. Porque somente aquilo que é exposto à luz pode ser plenamente restaurado. Enquanto uma porta permanecer fechada, aquela área continuará distante da ação transformadora da graça. Por isso, o quarto dia de Selihot nos convida a uma entrega completa. Não uma entrega parcial. Não é uma entrega superficial. É uma entrega total. Hoje, talvez o Espírito Santo esteja batendo justamente na porta daquele ambiente que você evitou abrir durante muitos anos. Talvez seja uma conversa que precisa acontecer, uma reconciliação, um pedido de perdão, uma restituição. Talvez a renúncia de um pecado habitual, oculto que você carrega. Talvez a entrega de um medo antigo. Talvez a cura de uma lembrança que continua aprisionando sua alma. Não ignore a sua voz. Porque o mesmo Deus que bate a porta também é aquele que restaura tudo o que encontra quando é recebido. Quando todos os quartos são abertos ao rei, a casa inteira muda. A paz substitui a ansiedade. O perdão vence a amargura. A humildade derrota o orgulho. A verdade expulsa o engano. A comunhão ocupa o lugar da distância. E aquilo que antes era apenas uma casa, torna-se um verdadeiro templo da presença de Deus. É exatamente esse o propósito de Elu. Não apenas preparar-nos para o Yom Kippur, mas preparar o nosso coração para tornar-se uma habitação digna da presença do Rei. Quero orar por você. Se você pode, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eleve o seu coração à presença de Deus, porque nesta hora nós entramos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, na presença do Altíssimo. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, chegamos diante de Ti reconhecendo que muitas vezes abrimos apenas parte do nosso coração e escondemos áreas que ainda precisam da Tua cura. Nesse quarto dia de Selihot, entregamos a Ti todas as chaves da nossa vida. Entra nos quartos da nossa alma, onde ainda existe mágoas, orgulho, medo, culpa, impureza ou qualquer coisa que não reflita o teu caráter. Ilumina aquilo que está escondido, cura aquilo que foi ferido e restaura aquilo que foi quebrado. Dá-nos coragem para perdoar, humildade para reconhecer nossos erros, disposição para obedecer. Dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz.
que nenhuma área da nossa vida permaneça fora do teu governo. Reina sobre a nossa família, reina sobre os nossos matrimônios, reina sobre o nosso trabalho, reina, Senhor, sobre os nossos ministérios, reina, Senhor, sobre as nossas finanças. Seja Senhor e governe os nossos pensamentos. E que ao final desta jornada possamos apresentar diante de Ti um coração completamente aberto, transformado e cheio da Tua presença. É o nosso desejo e é a nossa oração. Em nome de Yeshua, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe ricamente. Se essa mensagem tem falado ao seu coração, compartilhe ela, envie a alguém, mande o link dos nossos grupos para que outras pessoas também venham participar conosco, receber orientação, receber palavras, estar acompanhando e conhecendo o nosso ministério. O link vai estar sempre na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe por você estar aqui. Nos encontramos no próximo encontro. Que o Senhor encontre em você uma casa de portas abertas, onde sua presença possa habitar plenamente. E lembre-se, o rei não procura uma casa aparentemente perfeita. O rei procura um coração onde todas as portas estejam abertas. A transformação começa quando entregamos a Deus não apenas a chave da entrada, mas também a chave de cada quarto da nossa alma. Que o Senhor te abençoe.